Vamos lá, o Ministério Público de São Paulo entrou com recurso no STF contra a decisão do ministro Dias Toffoli de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht, ali no âmbito da Operação Lava Jato. No pedido que foi enviado ao Supremo, a Justiça do Estado destaca que tramitam no Ministério diversas ações e investigações que envolvem a empreiteira e elementos que poderão ser afetadas pela decisão agravada. A Associação Nacional dos Procuradores da República também já tinha entrado com recurso contra essa decisão. E o caso agora deve ser analisado por outros ministros. Ministério Público Federal faz um movimento correto no teu ponto de vista, hein, Alan Gani? Corretíssimo, sinal de que a democracia brasileira ela está saindo da UTI. Ela respira com aparelhos, mas as instituições, bem ou mal, estão reagindo. Prova disso agora, né, do Ministério Público Federal, Associação dos Procuradores, a própria imprensa também pegando no pé, criticando. Foi um absurdo, né? Uma tentativa de reescrever a história baseado em fatos que ocorreram, em confissões, em testemunhas, em provas, enfim, né? Então, é a realidade se impondo e as instituições aí dando a sua resposta a essa decisão monocrática. Fábio Piperno, o Ministério Público toma o rumo correto no teu ponto de vista? Nesse sentido, sim, eu já disse aqui, eu acho que essa medida do Toffoli, ela foi elástica demais, posicionista demais. Ou seja, algo que deveria passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ela não deveria ter pelo sido tamanho tão do tema abrangente, mas já que ele recolheu, já que ele inseriu muita coisa nisso, veja, há uma dúvida em relação a, enfim, a legalidade da chegada lá dos documentos, enviados lá pela Suíça, porque há uma dúvida em relação à data que chegou, enfim. Então, se há essa dúvida, antes de se anular tudo, que se avalie melhor, e esse é um assunto muito grande para se basear numa decisão monocrática, então que vá para o plenário. O plenário que resolve é muita coisa para um homem só. Gustavo Segré. Essa provocação no Ministério Público me parece muito acertada, porque de alguma maneira contrapõe a determinação monocrática de um ministro e obriga os outros a tomar um partido. Me parece perfeito. E você, Dávila, como vê? Decisão acertadíssima, porque no fundo a decisão monocrática coloca em credibilidade todos os órgãos da justiça. Quem investigou, Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria, não pode. Nós temos ou acreditamos nas instituições, ou nós temos que reformar as instituições, mas não pode, numa única canetada monocrática, dizer que o trabalho de todas as instituições feito com rigor se joga na lata do lixo. Então, é muito acertada a decisão do Ministério Público entrar contra essa decisão monocrática de Toffoli. Ô Gani, Dias Toffoli tenta passar uma borracha no que justamente essas instituições fizeram lá atrás, porque por mais que a forma de se julgar tenha sido compreendida como parcial, o trabalho das instituições foi feito do mesmo jeito. Muita gente investigou essas empresas. Exatamente, foi feito e houve a corrupção, né? Veja que houve anulação de alguns processos de parlamentares, do próprio presidente, por algumas filigranas jurídicas, mas a corrupção, ela de fato existiu. Houve confissão, houve inclusive o dinheiro, né? A Odebrecht pagou lá os 6 bilhões de reais, né? Houve envolvimento de organizações internacionais, houve confissões. A própria empreiteira, o Evandro leu aqui a declaração. Sim, a Odebrecht fez um comunicado lá em 2016 dizendo: erramos. Participamos de corrupção, fizemos errado, desculpa, né? Sim. Perfeito. Então, assim, não dá para pagar essa corrupção. E se tentar a gente passar uma borracha em cima disso, eu fico imaginando qual que vai ser o incentivo de um procurador da República, uma belíssima carreira, de um policial federal, uma belíssima carreira. Tem pessoas de várias matizes ideológicas, né? Tem gente à esquerda, tem gente à direita, mas todos ali, ou pelo menos a maioria, pensam num combate à corrupção, num país mais sério. E, de repente, como é que fica, né, o trabalho deles? Pior, né? Muitas vezes aqui no Brasil, quando você ousa combater a corrupção, você é perseguido pela justiça. Então está correto essa reação da sociedade e essa reação tem que ser crescente. Você acredita, Fábio Piperno, que quando você tenta conter a corrupção, você acaba sendo perseguido pela justiça? A história tem contado isso aqui no nosso país?
história do Brasil, ela mostra de tudo. Gente que foi condenada e gente que escapou. Então, por exemplo, eu já citei aqui algumas vezes a Operação Castelo de Areia, a Operação Satyagraha. Ocorreram grandes investigações e os processos acabaram eles sendo encerrados aí por conta de nulidades que conseguiram, enfim, que as partes envolvidas conseguiram apontar e às vezes até por procedimentos menos ortodoxos de quem teria que investigar isso. Então, é óbvio que a gente tem, por exemplo, a Ação 470, o mensalão, que levou muita gente para a cadeia. Então, aqui no Brasil, tem de tudo. E eu espero que cada vez mais a justiça tenha... Tem o Deltan que foi perseguido injustamente no exercício de futurologia. Aliás, a justiça queria construir uma fundação com dinheiro. Setores da justiça, que coisa maravilhosa. Estão vivendo agora um momento de volta para o futuro. Eles pegam o DeLorean, aí eles digitam lá, 2026. Aí eles falam, olha, vai ser aberto um processo administrativo com o Deltan. Ele não poderia ser deputado. Aí eles digitam no DeLorean, né? 2016, vamos apagar o que pega o DeLorean. Aí vamos apagar o que aconteceu. Virou a justiça do De Volta para o Futuro. O que ele queria fazer? O Piperno, o McFly. O que ele queria fazer com aquele 1,5 bilhão para tal fundação que ele queria erguer? Piperno, pelo amor de Deus, isso daí não era um dinheiro para ele, era uma arrecadação de fundos para o combate da corrupção. Para combater a corrupção? Não, se vende que era como se fosse os procuradores. Uma fundação, ele queria erguer uma fundação. Quer dizer, qual o problema? Já não. Então, com dinheiro que não era dele, né? O dinheiro que veio da criminalidade. Isso. Então, ou seja, o Estado ia doar esse 1 bilhão. Não ia. Ia aumentar a eficiência do combate à corrupção para acabar com esses gargalos de corrupção. Ou seja, o Estado ia... Não era para eles. Mas isso aí ia ser construído com dinheiro do Estado.